Capítulo 361. A capital real, ocupada por mortos-vivos, demônios e seres bizarros. A câmara que foi preparada como local para o conselho tinha servos, esqueletos que esperavam pelos participantes do conselho. Prepararam chá e outras bebidas e forneceram papel e canetas para fazer anotações. Conteúdo patrocinado. Rei Corbett acalmou seus nervos respirando o aroma do chá preto que um dos esqueletos lhe servirá. Em circunstâncias normais, o primeiro-ministro Tercatanis lideraria o conselho, mas era o ministro dos negócios estrangeiros Getavo quem desempenhava agora esta função. Primeiro, os detalhes deste incidente. É como já ouvimos, disse Getavo. O primeiro-ministro Tercatanis traiu a nação e vendeu sua alma para Dark Avalon, um deus maligno de outro mundo. Ele reuniu fragmentos do rei demônio por meios ilegais e depois os ofereceu ao deus do mal, resultando na ressurreição de Guduranis. Guduranis foi então derrotado por Vandaliel Arquilvilo Solder Zakart, o imperador do Império Demônio de Vidal. Todos entenderam até agora? Aliás, o primeiro-ministro Tercatanis foi detido imediatamente depois de ter sido descoberto inconsciente numa das salas intactas do castelo. Ele provavelmente estava sendo mantido na prisão do castelo agora. Não na prisão do Castelo Real, que de alguma forma conseguiu permanecer de pé, mas desabou em alguns lugares, mas na prisão deste castelo de osso. Objeção, um dos homens presentes no conselho gritou. De fato, não podemos aceitar isso, concordou outro. Bem, então, o próximo assunto a discutir é a recompensa que será paga ao imperador demônio Vandaliel, continuou Getavo. Nós daremos a ele tudo o que ele desejar. Ninguém aqui se opõe a isso, presumo? Então posso passar para a questão final, decidir a política externa da nossa nação em relação ao Império Demoníaco de Vidal? Getavo estava tentando manter as coisas caminhando suavemente, mas alguns nobres e pessoas com conexões com as igrejas recusaram-se a ficar calados. Ministro das Relações Exteriores, Getavo. Um deles balbuciou de raiva. Tem alguma coisa presa nos seus ouvidos? Você está de alguma forma dormindo com os olhos abertos? Estamos expressando nossas objeções agora mesmo. Isso mesmo, gritou outro. Que impertinente da sua parte nos ignorar completamente. O rei Corbett se perguntou se era algum tipo de piada o fato de um deles ser o chefe da igreja de Alda. Ministro das Finanças Bamon Armonbert, sumo sacerdote Arbel da igreja de Alda, vocês realmente têm objeções? Tem certeza de que deseja expressá-los? Getavo perguntou. Isso é o que temos dito esse tempo todo. O ministro das Finanças Bamon rosnou. Getavo fez uma careta e gesticulou para que aqueles que tinham objeções falassem. Muito bem, então. E com isso, os três que receberam permissão para falar desencadearam uma enxurrada de objeções. Deixe-me perguntar uma coisa. Por que você acredita que a condessa honorária Zakart e seu filho estão dizendo a verdade? E por que obedecemos submissamente a todos os pedidos que nos fazem? É verdade que a capital estava cheia de monstros e o rei demônio ressuscitou. E tudo bem, acreditaremos que Vandaliel Zakart foi quem derrotou o rei demônio. Ele é um herói. Então vamos abrir mão de uma montanha de medalhas e dinheiro como recompensa. Podemos até fechar os olhos a todos os atos ilegais que cometeu para resolver este incidente. Mas você está me dizendo que vamos aceitar que ele é o imperador de uma nação além da Cordilheira da Fronteira? E que bobagem é essa de colocá-lo no comando do projeto de reforma da favela e da manutenção do calabouço? E esta proposta de encontrar um momento e método apropriado para derrubar a reputação dos Lâminas de 5 cores, os heróis da nossa nação, e esta conversa de criar legislação para garantir os direitos não apenas dos membros das raças de vida, mas dos mortos-vivos e demônios também. É uma loucura absoluta. Ele pretende dividir a nação. Vandaliel informou ao rei Corbett e seus súditos sobre a existência do Império Demoníaco de Vidal, o fato de ele ser o imperador desse império, os detalhes que cercam o recente incidente e alguns pedidos que ele pediu para serem atendidos como recompensa por resolver isto. De acordo com suas afirmações, Talochein era a capital do Império Demônio de Vidal, que abrangia não apenas toda a região dentro da Cordilheira da Fronteira, que representava 1/3 do continente Bangaia, mas até mesmo o lendário continente Demônio também. Como o continente do Rei Demônio, cuja existência não foi confirmada por nada além de contos míticos. Para ser mais preciso, ele governou apenas uma parte do continente Demônio, e apenas um espaço subterrâneo abaixo do continente do Rei Demônio, mas mesmo assim, isso não mudou o fato de que ele governava uma vasta área de terra. Esta foi uma verdade difícil de aceitar para o rei Corbett e seus súditos. Afinal, até esta manhã, eles acreditavam que o reino de Orbaum e sua nação inimiga, o Império Amid, eram as duas maiores nações da humanidade no continente.
E o projeto de reforma da favela não era algo que pudesse ser entregue tão facilmente a Vandaliel, mesmo sendo ele o salvador da nação, ou melhor, o herói que salvou o mundo. Havia interesses complicados e emaranhados envolvidos no projeto de reconstrução da cidade. E era um projeto importante que trazia muita responsabilidade, pois o fracasso teria grandes consequências para o futuro de Orbaum. Mesmo que Vandaliel fosse o salvador do mundo, ele não tinha nenhum histórico de execução de tal projeto. Não estava nem claro se ele tinha a experiência e o conhecimento necessários. Este projeto não poderia ficar nas mãos dele. Vandaliel também solicitou que a reputação das lâminas de 5 cores fosse derrubada. Ele havia decidido que criticar ativamente as lâminas de 5 cores só faria com que as pessoas nutrissem animosidade por ele. Então ele pediu que isso fosse feito pelo rei Corbett e pelos nobres de Orbaum, e aqueles com conexões com as igrejas. No entanto, aqueles que receberam este pedido não estavam dispostos a realizá-lo. O pedido causou um choque particularmente imenso no sumo sacerdote Arbel e nos outros indivíduos afiliados à igreja. Era de conhecimento geral que Heinz, o líder das lâminas de 5 cores, havia recebido a proteção divina de Alda, e que os membros de seu partido também haviam recebido a proteção divina dos deuses das forças de Alda. E alguns aventureiros até testemunharam Heinz invocando o heróico deus Belvood sobre seu próprio corpo. Derrubar a reputação das lâminas de 5 cores significaria derrubar a reputação da Igreja de Alda, e da facção pacífica de Alda. E como os membros das lâminas de 5 cores também eram nobres honorários, isso também jogaria lama no rosto do próprio rei Corbett, já que foi ele quem os concedeu medalhas e títulos honorários da corte. Isso seria ir longe demais, considerando que, da perspectiva do rei Corbett e de seus súditos, neste momento, as lâminas de 5 cores não haviam feito nada de problemático nem cometido nenhum crime. Normalmente, conceder tal pedido equivaleria a uma desgraça nacional. Assim, os pontos apresentados pelo ministro das Finanças Bamon e pelos outros não foram apenas argumentos impensados baseados na emoção. Mesmo que ele seja o Salvador, entregar-lhe tudo o que ele quer, exatamente como ele quer, abriria um precedente terrível. O ministro das Finanças Bamon continuou. As palavras da deusa do amor e da vida foram ouvidas em Orbaum. Tenho certeza de que nenhuma única alma deixou de ouvi-la, inclusive eu. Mas Vida nunca disse, entregue tudo para Vandaliel e obedeça cegamente a tudo o que ele disser. Antes de deixarmos o projeto para ele, devemos primeiro conceder-lhe um posto na corte e prêmios em nome do rei, e depois enviar pessoas com o conhecimento e experiência necessários nesse tipo de trabalho para discutir o projeto com todos os envolvidos. Conteúdo patrocinado. O ministro das Finanças Bamon foi de facto a favor de aproveitar esta oportunidade para renovar o bairro dos bairros de Lata. Toda a capital precisava ser restaurada, então ele achou que esta era uma boa oportunidade para isso. Ele só se opôs a deixar isso para Vandaliel porque não acreditava que Vandaliel seria capaz de fazer o projeto ter sucesso. Claro, ele também tinha uma mentalidade discriminatória em relação às raças de vida e um orgulho que se recusava a permitir que ele deixasse este importante projeto para o filho de um nobre honorário de outro ducado, em vez de envolver os nobres de Orbaum Central, bem como o posterior motivo de garantir para si alguma propriedade das propriedades. Ministro das Relações Exteriores Getavo. A primeira coisa a fazer não deveria ser confirmar se o império demoníaco de Vidal realmente existe, disse Armonbert, que também trabalhou em cargos relacionados a relações exteriores. Acho que seria uma perda de tempo, mas deveríamos colher informações do menino. O Duque Alcren tem laços profundos com ele e tem feito contato repetidamente com o Duque Jaan, então devemos questioná-los também. E deveríamos solicitar a cooperação da Casa Artner, já que esta conduziu o comércio com Talochein há 2 séculos. Embora Armonbert estivesse inteiramente convencido de que o império demoníaco de Vidal não existia, ele estava pedindo que mais informações fossem coletadas, pois era possível que informações e provas confiáveis pudessem ser encontradas dessa forma, embora ele deliberadamente se abstivesse de especificar se tal informações e provas procurariam provar que Vandaliel estava dizendo a verdade ou se procurariam provar que ele estava mentindo, derrubando a reputação das lâminas de 5 cores. Ultrajante. Ele está simplesmente nos obrigando a fazer o trabalho sujo para que ele possa manter as mãos limpas. E mesmo agora a cidade está cheia de demônios, mortos-vivos e monstros que mal posso imaginar. Que irritante! Sou da opinião que deveriam ser expulsos de Orbaum o mais rápido possível, gritou o sumo sacerdote Arbel. Ele não estava fazendo muito mais do que atacar verbalmente Vandaliel e seus companheiros.
Parecia que seu argumento se baseava quase inteiramente apenas na emoção. No entanto, muitas igrejas que adoram deuses como Alda ensinavam que os mortos-vivos eram seres imundos e impuros. E era verdade que muitos dos cidadãos de Orbaum tinham aversão a mortos-vivos e demônios. Não era apenas uma questão de emoções do sacerdote principal. Parece que ouvimos tudo o que há para ouvir sobre as opiniões do ministro das Finanças e dos outros. O que devemos fazer? Getavo perguntou ao rei. Não vale a pena discuti-los. Continue o conselho, ordenou King Corbett. Sim, Sua Majestade. Agora vamos continuar o conselho, disse Getavo. O que você quer dizer? Gritaram as vozes iradas e simultâneas do ministro das Finanças Bamon, Armombert e do sumo sacerdote Arbel, bem como daqueles que tinham as mesmas opiniões que eles. Mas todos os outros olharam para eles com olhares moderados. Alguns deles tinham expressões de pena, outros estavam simplesmente olhando, com os rostos completamente pálidos. Enfurecido com a reação dos outros, Armombert bateu com o punho na mesa redonda. Mesmo que ele seja o Salvador, você não acha que isso é excessivo? Devemos elogiar o que ele realizou, mas não devemos ignorar as nossas leis e costumes. Ele argumentou. Tenho certeza que devemos considerar a dívida de ele ter salvado nossas vidas, e o fato de ter sido elogiado por um grande Deus, mesmo sendo vida. No entanto, dados seus atos ilegais que ultrapassaram muitos limites, se tirarmos vantagem de sua ligação com a guilda dos Tamers, deveremos ser capazes de fazer alguma coisa. O coração do rei Corbett agitou-se. Deixar Armombert e os outros dissidentes como estavam seria uma má ideia. Se eles não fossem forçados a ver a realidade da situação e fizessem algo para causar algum tipo de bagunça, como o rei, ele também seria responsável. Por que não conseguem entender que o bom senso que funcionou até hoje de manhã não funcionará mais? Não, talvez eles não queiram compreender, ou talvez a sua capacidade de pensar tenha sido paralisada pelo choque de tudo o que aconteceu, pensou King Corbett. Eu entendo o que você está tentando dizer, mas a nossa nação não está na posição que você pensa que está. A razão pela qual atenderemos todos os pedidos do imperador Vandaliel e lhe daremos qualquer recompensa que ele pedir é muito simples, disse o rei Corbett em tom prático. Não é por causa da dívida que temos com ele por salvar nossas vidas e nossa nação. Não é por respeito porque ele foi elogiado por um grande Deus. E nem é porque ele é um herói que merece ser elogiado como o matador do rei demônio. É claro que essas razões não são totalmente irrelevantes, mas são razões pequenas quando comparadas à razão principal. O ministro das Finanças Bamon fez uma expressão confusa. Se fosse esse o caso, então por que o rei estava tão disposto a fazer tudo o que Vandaliel lhe pedia? Então, você pergunta, por que obedecer aos pedidos dele? É porque o imperador Vandaliel e seus companheiros e familiares, mesmo sem contar aqueles fora de Orbaum, representam uma força militar que supera facilmente todos os exércitos do reino de Orbaum combinados, disse o rei Corbett. Foi uma razão extremamente simples. Vandaliel e seus companheiros eram mais fortes que o reino Orbaum, então não houve escolha senão obedecer aos seus pedidos. Isso é absurdo! Exclamou Conde Mombert. Você está falando sério, Majestade? Mas nem King Corbett nem o ministro dos Negócios Estrangeiros Getavo, que liderava o conselho, estavam a brincar. Você não acredita em mim? Então vamos ouvir um especialista. Marechal Fateric Domide, por favor, esclareça aqueles de nós que não estão tão bem informados sobre o assunto, disse King Corbett. O Marechal Domide não falou durante todo o conselho. Ele estava pálido e trêmulo. Mesmo quando o rei o chamou para falar, seu tremor não parou. Vossa Majestade, gostaria de renunciar ao cargo de Marechal. Ele começou. Eu também gostaria de renunciar ao cargo de rei e entregar minha posição como duque ao meu filho. Mas estou resistindo, disse King Corbett. Não vou permitir que você descanse sozinho enquanto o resto de nós permanece. E entre os pedidos do imperador Vandaliel estava que aqueles de nós que desejam renunciar aos nossos cargos devessem esperar para fazê-lo, pelo menos até que a reconstrução da cidade estivesse completa. Com sua renúncia rejeitada, o Marechal Domide deu um suspiro profundo, como se aceitasse seu destino, e então começou sua explicação para Armombert e os outros. Eu gostaria que você permanecesse calmo ao se lembrar disso pela primeira vez. O imperador Vandaliel foi vitorioso sobre o ressuscitado rei demônio Guduranis em um combate individual. Os membros das raças de vida, mortos-vivos e demônios, que ele insiste serem seus familiares, juntaram-se à batalha, mas Guduranis também estava usando servos. E Randolph, o verdadeiro, relatou que era principalmente o próprio imperador Vandaliel quem estava trocando golpes com Guduranis. Todos os nobres se viraram para encarar Randolph,
que estava sentado em uma cadeira perto da parede da câmara onde o conselho estava acontecendo. Randolph lutou ao lado de Vandaliel e seus companheiros. Seu relato sobre os acontecimentos ocorridos era algo que esses nobres consideravam confiável. Mas tenho certeza de que Randolph e as lâminas de 5 cores também fizeram parte da batalha. Um deles objetou. No entanto, as lâminas de 5 cores e eu estávamos lutando principalmente contra os servos que Guduranis criou. E até eu estava lutando contra um único daqueles servos. Sem a ajuda de Vandaliel e seus companheiros, minha vida estaria em perigo, disse Randolph, esmagando rapidamente a objeção daquele nobre. Quanto às lâminas de 5 cores, elas não conseguiram se coordenar com Vandaliel e no final derrotaram 6 servos de Guduranis. Mas contra o próprio Guduranis e contra Dark Avalon, aquele que estava lá antes de sua ressurreição, as lâminas de 5 cores não eram nada mais do que um obstáculo. É claro que sua descrição dos acontecimentos foi deliberadamente vaga. Vandaliel tentou matar Heinz e seu grupo junto com Rikudou. Randolph reformulou isso como sendo incapaz de coordenar e um obstáculo. Vandaliel era publicamente conhecido por não ter nenhuma interação com as lâminas de 5 cores. Vandaliel era um fundamentalista vida, enquanto os lâminas de 5 cores pertenciam à facção pacífica de Alda, então suas crenças estavam em contradição direta umas com as outras. O fato de Randolph ter sido quem relatou isso também ajudou na sua credibilidade. Todos aceitaram sua explicação como uma verdade que não poderia ser evitada e ninguém a negou. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, entendo que Vandaliel Zakhart possui uma força militar extraordinária, disse o ministro das Finanças Bamon. No entanto, ceder ao poder e negligenciar a lei e a ordem, extraordinário, é um grande eufemismo. Está além da nossa compreensão. Suas forças são comparáveis às descrições do exército de Guduranis em contos míticos. Deixe-me deixar isso bem claro, disse o Marechal Dolmad. Mesmo que conseguíssemos de alguma forma milagrosamente formar uma aliança com o Império Amid e reunir os exércitos de ambas as nações para lutar contra ele, esses exércitos seriam pisoteados com tanta facilidade que nem seríamos capazes de escolher a maneira como agiríamos. São derrotados. O que? Isso é impossível. Certamente você está exagerando. Bamon gritou, com os olhos arregalados em choque. Mas o Marechal Dolmad ficou igualmente chocado com a reação de Bamon. Mesmo que os assuntos militares estivessem fora da sua área de especialização, por que ele era tão incapaz de entender isso? Primeiro, se eu explicasse a força do próprio imperador de uma forma que fosse muito fácil de entender, eu diria que seria ainda mais assustador fazer dele um inimigo do que Randolph, o verdadeiro? Certamente você pode pelo menos entender isso, disse o Marechal Dolmad, e seus numerosos familiares poderosos. Você pode ter esquecido, mas este mesmo prédio em que estamos atualmente é um deles. Era aquele enxame de ossos que voava no céu. O Conde Mombert e o sumo sacerdote Arbel da igreja de Alda engasgaram e fizeram ruídos estrangulados enquanto o Marechal Dolmad os lembrava desse fato no qual eles vinham tentando não pensar. Noshin soltou um pequeno gemido, curioso por ter sido mencionado. As cadeiras em que o conde e os outros estavam sentados, a mesa redonda em torno da qual estavam sentados, tudo fazia parte de Noshin. Bowman também estava presente. Gil, eu não sou Noshin, sou conhecido como Bowman, disse ele. O ministro das Finanças Bamon fez um barulho frustrado. Mas temos as 6 falanges e Randolph, bem como alguns heróis muito capazes. Desculpe trair suas expectativas, mas não irei ajudá-lo nisso, disse Randolph. Oh, o quê? Bamon gaguejou com os olhos tão arregalados que parecia que iriam cair das órbitas. O que você quer dizer com isso? Quero dizer exatamente o que disse Randolph calmamente. A pedido de Meurilit, atualmente trabalho como professor. Por que tenho que fazer parte de um conflito armado contra um dos meus próprios alunos? Randolph aceitou pedidos do ministro das Finanças Bamon, do Marechal Dolmad e de vários duques da nação porque estava em dívida com seus antecessores. Eles não esperavam que ele rejeitasse um pedido deles agora. Mas quando você terminar esse pedido, Bamon gaguejou. Desculpe, mas já tenho meu próximo pedido agendado. Estou planejando apresentar música no palco, disse Randolph. Sua agenda já havia sido agendada por Kanako. Absurdo! Você acha que permitiremos tal coisa? Bamon gritou. Se você não permitir, o que fará? Randolph perguntou. Você vai me retirar da minha associação à Guilda dos Aventureiros? Você vai me pagar uma multa? Você enviará uma comissão para me matar e fará com que outros aventureiros, ou as 6 falanges de Orbalm e as lâminas de 5 cores, das quais você tanto se orgulha, executem a tarefa?
Randolph sempre quis deixar de ser um aventureiro e foram esses nobres que o impediram de fazê-lo. Tirar sua participação na Guilda dos Aventureiros não seria um castigo. Mesmo que eles ordenassem que ele pagasse uma multa, suas habilidades como aventureiro de classe S não haviam diminuído. Então ele seria capaz de recuperar o dinheiro em pouco tempo. E mesmo que quisessem contratar outros indivíduos de elite e aventureiros igualmente capazes como assassinos para enviar atrás de Randolph, as lâminas de 5 cores haviam deixado Orbaum por algum motivo e seu paradeiro era atualmente desconhecido. Bamon virou-se para olhar para as 6 falanges de Orbaum, mas eles balançaram a cabeça silenciosamente. De jeito nenhum. Então realmente não há nada que possa ser feito, Bamon murmurou. Super-humanos com vasto poder eram mantidos sob controle por meio da lei e da ordem, mas isso não funcionaria com Randolph agora. E o ministro das Finanças, Bamon, agora entendeu que isso também era verdade para Vandaliel, e seu rosto caiu, como uma vela que havia queimado até o último pavio. Ministro das Finanças Bamon, deve haver outra maneira. Armonberg insistiu. Isso mesmo. Não há como as pessoas apoiarem um demônio que controla mortos-vivos e demônios imundos, disse o sumo sacerdote Arbel. Mas eles não entenderam. Se o povo o apoia ou não é uma questão de pouca relevância para nós. Tenho certeza de que ele ainda executaria o projeto mesmo que muitas pessoas não apoiassem o imperador e seus estimados familiares. Nesse caso, é possível que o antigo bairro de favela seja cercado por fortes paredes de osso, dividindo fisicamente Orbaum em 2, disse o Marechal Dolmad. Não que eu acredite que o povo não apoiaria o imperador Vandaliel, acrescentou. Mas os mortos-vivos e os demônios, o sacerdote-chefe Arbel gaguejou. E eles? Disse o Marechal Dolmad. Sua Majestade, o Imperador, tem trazido mortos-vivos e membros das raças criadas por vida para a cidade como seus familiares desde há muito tempo. Ele morou com eles e até dirigiu um carrinho de comida com eles. E neste incidente salvaram muitos dos nossos cidadãos do caos, membros da realeza, nobres, os pobres e até mesmo aqueles afiliados à Igreja de Alda, sem discriminação. O mesmo se aplica ao rei e a todos nós aqui presentes, não é? Embora tenha ficado surpreso que uma delas se disfarçou de primeira-ministra Tercatanis. É como diz o Marechal Dolmad, concordou King Corbett, e o imperador Vandaliel tem dar-se a dono com ele. Ela é uma heroína excepcional que é capaz de invocar não um mero espírito familiar de vida, mas a própria vida em seu corpo. Poucos adoradores de vida se recusariam a apoiar seu filho, mesmo que incluíssemos aqueles que têm ligações com a facção pacífica de Alda, embora pareça que exista uma pessoa assim aqui. O sacerdote-chefe da Igreja de Vida tremia silenciosamente enquanto olhava para o chão. E por outro lado, e nós? O autor deste incidente foi o misterioso deus do mal que veio de outro mundo, Dark Avalon. Aquele que vendeu sua nação e se tornou uma ferramenta para aquele deus maligno usar foi o primeiro-ministro Tercatanis, um dos nossos. E estávamos muito ocupados tentando nos proteger, quanto mais proteger as pessoas. E mesmo isso só foi possível por causa dos abrigos que o imperador preparou para nós. Perdemos a confiança do povo. Nem é preciso perguntar qual lado as pessoas considerarão mais confiável no futuro, disse King Corbett. O envolvimento do primeiro-ministro Tercatanis ainda era desconhecido para muitas das pessoas que evacuaram durante a crise. Mas mesmo que quisessem encobrir o facto, o primeiro-ministro Tercatanis estava atualmente detido em Knochen. Dada a escolha de confessarem eles próprios o envolvimento do primeiro-ministro Tercatanis ou de deixarem Vandaliel e os seus companheiros exporem a verdade contra a sua vontade, os primeiros seriam mais sensatos. Conteúdo patrocinado. Parecia que apenas o primeiro-ministro estava envolvido no incidente, mas a ideia deste escândalo histórico ocorrer durante o seu mandato como rei fez o estômago do rei Corbett doer. E quanto ao Império Demônio que aparentemente existe além da Cordilheira da Fronteira, no continente Demônio e no continente do Rei Demônio, não há nada que possamos fazer sobre o Imperador Vandaliel neste estágio, seja uma mentira ou não, King Corbett continuou. Randolph, o verdadeiro, recusou-se a nos ajudar. Edgar das Lâminas de 5 cores foi morto por Guduranis, e o paradeiro do resto deles é desconhecido. Os jovens heróis como a Lança Sagrada em Drixen. Ouvi dizer que eles se aproximaram da Brigada dos Guerreiros do Coração, que são amigos íntimos e aprendizes do Imperador Vandaliel. Desafiá-lo apenas com a força de nossos cavaleiros e das 6 falanges não é uma opção. Quer o Império Demoníaco de Vidal realmente existisse ou não, o fato de o Reino Orbaum não ser capaz de oferecer qualquer resistência militar contra Vandaliel não mudou.
E se o império demoníaco de Vidal realmente existisse, então o reino Orbaum estaria acabado, a menos que formasse laços diplomáticos amigáveis. É claro que esta decisão provavelmente dividiria o reino Orbaum. Era quase certo que o Duque Farzon, que apoiava os lâminas de 5 cores, e aqueles nos ducados onde o povo era fortemente devotado a Alda, se oporia a isso. Mas mesmo assim o rei Corbit precisava apoiar Vandaliel e obedecer a tudo que ele dissesse. Afinal, a diferença de poder entre Vandaliel e o reino Orbaum era simplesmente avassaladora. Agora vamos continuar o conselho, disse King Corbit, e desta vez ninguém levantou objeções. As ações de Vandaliel e seus companheiros durante a crise reduziram ao mínimo as baixas. No entanto, como Ricudol criou entradas para dungeons por toda a cidade, eles não foram capazes de lidar com todas elas imediatamente e algumas vidas foram perdidas. 3 silhuetas olhavam fixamente para a montanha de escombros diante deles. Todos nós estamos mortos, disse um deles. Sim, pensar que todos nós morremos, disse o segundo. Achei que pelo menos um de nós sobreviveria, lamentou o terceiro. Esses 3 eram bandidos que viviam na favela e para eles, não havia diferença entre cometer pequenos crimes e fazer trabalhos forçados depois de serem pegos. Ei, você disse que ia abrir um carrinho de comida, não foi? Você não deveria estar virando uma nova página e vivendo uma vida honesta? Você estava falando como uma criança, dizendo que se tornaria um aventureiro. E você deveria se confessar para a garota que você gosta e começar uma família, mas pensar que morreríamos e reencarnaríamos como demônios. Os 3 choraram tragicamente em uníssono, segurando suas cabeças que tinham chifres retorcidos crescendo delas. Eles morreram e reencarnaram como demônios por Vandaliel, que se tornou um governante demônio. Sério, o que devo fazer? Eu me pergunto se ela vai me deixar pagar para libertá-la de seu trabalho de prostituição, agora que tenho chifres, asas e globos oculares completamente vermelhos? Disse o demônio que queria começar uma família. Bem, pelo menos você não tem cara de cabra como eu, certo? Meus sonhos de administrar um carrinho de comida acabaram, resmungou o demônio que queria administrar um carrinho de comida. Afinal, é um trabalho da indústria de serviços. Se é muito difícil fazer negócios em Orbaum, que tal fazer negócios numa cidade do Ducado de Alcren? Sugeriu Vandaliel, que por acaso estava passando. As pessoas de lá ficarão bem com os demônios. Realmente, isso é ótimo, disse o outro demônio. Então, você pode fazer alguma coisa sobre meu plano de me tornar um aventureiro? Pode ser difícil se tornar um aventureiro dado o sistema atual da guilda, mas que tal ser um explorador na minha nação? Ou você pode pedir a alguém para agir como seu domador e trabalhar como familiar, disse Vandaliel. Um familiar, hein? Ser familiar de uma moça bonita pode não ser tão ruim, o demônio murmurou. A propósito, confirmei que a senhora que parece ser aquela em quem você está interessado conseguiu escapar com segurança. Que tal conhecê-la em breve? Disse Vandaliel. Ah, sim, obrigado, Vandaliel Aniki, disse o apaixonado demônio. De nada, disse Vandaliel. Mas por favor, concentre-se no seu trabalho por enquanto. Os reparos nas muralhas externas da cidade estão concluídos. Por isso conto com vocês para limpar os escombros da cidade e recuperar os pertences domésticos que ainda estão intactos. Você acertou, Vandaliel Aniki. Os 3 demônios disseram simultaneamente. Durante a batalha contra Guduranis, os demônios pareciam mais robóticos, mas agora que algum tempo se passou após sua reencarnação, eles recuperaram a personalidade e as memórias de suas vidas anteriores, e seu comportamento mudou. A propósito, se vocês estão reformando esse lugar, isso significa que ele vai ganhar um novo nome, certo? Então que tal Cidade de Vandaliel? Com uma grande estátua de bronze sua bem no meio, Aniki. Um dos demônios sugeriu. Cara, você não tem juízo, disse um dos outros. Para coisas como essa, você deve usar o sobrenome dele, não o primeiro nome. Que tal Rua Zakart? Com edifícios altos de ambos os lados. Vamos torná-lo um bairro chique, com o primeiro andar dos edifícios sendo lojas para alugar e o segundo andar podendo ser complexos habitacionais. O que você está dizendo? Primeiro precisamos construir uma igreja para adorar Aniki, não é? Disse o terceiro. Será necessário algo para atrair visitantes, mas uma igreja dedicada a mim é um absurdo, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Apesar de todas as mudanças pelas quais passaram, os demônios ainda eram apoiadores fanáticos de Vandaliel. Eles não eram apenas leais, eles aproveitaram todas as oportunidades que tiveram para tentar adorar Vandaliel, o que foi um pouco problemático.
Por enquanto, estou planejando colocar a entrada da dungeon que Rikudo criou na favela, montar uma filial da guilda e instalações de desmantelamento de cadáveres de monstros ao redor dela, bem como lojas de armas, restaurantes, instalações de acomodação e um centro de entretenimento. Distrito, disse Vandaliel. Eu vejo. Um distrito que recebe dinheiro dos aventureiros que vêm para o calabouço e dos comerciantes para fazer negócios com os aventureiros, hein? Como esperado do verdadeiro governante do distrito de entretenimento, disse um dos demônios. Você vai fazer uma praça perto do calabouço onde as pessoas possam montar carrinhos de comida, certo? Afinal, você é o rei do carrinho de comida, Aniki. Tenho certeza que você também vai querer ser o rei do carrinho de comida de Orbaum, disse um dos outros demônios. Mas Aniki, se você vai reunir aventureiros, você vai precisar de uma igreja para os supersticiosos, não é? Disse o terceiro demônio. Os demônios eram problemáticos porque realmente tentavam adorar Vandaliel sempre que podiam. Perdoe-me, disse Sam quando de repente apareceu do nada. Bog-chan, com a ajuda de Quatro, concluía as mudanças de emprego para todos que desejavam mudar de emprego. E você? Sam e Quatro, cujos espaços interiores incluíam vestiários, abriram suas portas para os aventureiros e cavaleiros que participaram da feroz batalha. Como o prédio da guilda foi quase completamente destruído, muitos ficaram impossibilitados de mudar de emprego, apesar de atingirem o nível 100. Então ficaram muito satisfeitos com isso. Obrigado, Sam, disse Vandaliel, subindo na carruagem de Sam, aproveitando a oportunidade para fugir dessa conversa sobre estátuas, igrejas e o novo nome do distrito. A Aniki, um dos demônios, disse tristemente. Voltando ao assunto original, tem certeza de que não precisamos construir um palco para apresentações? Perguntou Sam. Já temos 3 palcos fechados, aqueles que foram usados como abrigos de emergência, e acho que isso é suficiente, disse Vandaliel. Mas bem, se você insiste, Sam, tentarei falar com Kanako e com o ministro das finanças deste país. De acordo com as informações que lhe foram fornecidas através do familiar Rei Demônio dentro de Knoshin, a mente do ministro das finanças estava completamente quebrada, então era provável que ele atendesse a qualquer pedido de Vandaliel. E assim, Vandaliel entrou no vestiário e colocou a mão na bola de cristal. Um momento depois, ele fez um barulho de surpresa e arregalou os olhos, tão chocado que largou a bola de cristal e deu um passo para trás. O que foi isso? Foi apenas minha imaginação? Talvez eu tenha adormecido e sonhado por um momento porque trabalhei demais. Ou talvez seja um efeito colateral de ter absorvido a alma de Guduranis, Vandaliel murmurou. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele entendeu o que havia acontecido. Ele entendeu, mas queria tanto negar que não pôde deixar de se recusar a acreditar por um momento. De qualquer forma, é melhor ter certeza, ele suspirou. Fugir da realidade não levaria a nada. Adiar a mudança de emprego poderia ser bom por um tempo, mas ele não poderia se recusar a mudar de emprego novamente para sempre, então precisava confirmar o que havia acontecido e saber a verdade. Com um pequeno grito de guerra para fortalecer sua determinação, Vandaliel colocou a mão na bola de cristal mais uma vez. Os empregos disponíveis para ele selecionar apareceram em sua cabeça. Trabalhos que podem ser selecionados: guerreiro caído, inseto ninja, eclipse cursecaster, criador, tártaro, espírito selvagem, canhoneiro de bateria negra, usuário de besta negra, conjurador de sombras ocas, balor, Apollyon, demogorgon, devorador de almas, devorador de deuses, Nergal, Ravana, Shaitan, Shiyu, Ouroboros, Rudra, governante de sangue, usuário de eletricidade demoníaca, guia Yin, Juggernaut, usuário de músculo berserk, Apophis, Azatothia, Tauti, senhor guia, guia mutável, guia espiritual, mago de Deus do mundo oco, alterador de espírito de Deus, verdadeiro rei demônio, novo, Vandaliel, novo. Vandaliel estava entre os empregos que ele poderia selecionar. Por que me tornei um emprego? Vandaliel se perguntou em voz alta. Mas por causa do isolamento acústico nas paredes do vestiário, sua pergunta não foi ouvida.